Segundo um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Bordeaux, na França, o uso intensivo do celular ajuda a aumentar o risco de câncer cerebral agressivo. As pessoas que utilizam o celular por mais de 15 horas por semana têm maior risco de desenvolverem tumores. E 15 horas por semana, eu acho que tem gente que usa muito mais do que 15 horas por semana, não é? No Brasil, existem mais aparelhos celulares do que pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, são mais de 202 milhões de brasileiros. Nós já somos, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mais de 280 milhões de linhas ativas de telefonia móvel, segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Quer dizer, já tem mais celular do que gente nesse país. Para explicar a relação entre o uso excessivo do celular e o risco de desenvolver um tumor cerebral, um câncer, eu estou recebendo o neurocirurgião, doutor Júlio Pereira. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Fez boa viagem? Foi tranquila. Em São Paulo o tempo tá ruim assim também, né? Chovendo também. Chovendo, mudou tudo. Bom, e mudou também isso, porque eu vou mostrar para vocês uma foto que traz uma lista de substâncias que podem ocasionar câncer. E o celular entrou nela, doutor? Isso. É uma mudança importante. Esse tema tem sido muito debatido, tanto no meio médico como a imprensa tem divulgado muito, porque a Organização Mundial de Saúde tem um órgão que só regula essa questão da relação de substâncias com câncer. Tá. Então, recentemente houve uma mudança. O celular não entrava nessa lista, a radiação que o celular produz. Hoje ele está classificado como esse grupo 2B, que é possível causa cancerígena para humanos. Então, essa mudança... Tem 266 agentes cancerígenos, 266 agentes. Para você ter ideia, só para você comparar, né? Os cancerígenos para humano, com certeza, o cigarro entra nele. Os outros são substâncias que alguns estudos demonstram que pode aumentar, como esse estudo que vocês citaram no início do programa, e outros estudos não demonstram. Então, é uma área que a medicina, baseada em evidência, ainda não bateu o martelo, que com certeza é um fator relacionado com câncer. O grande problema é qualquer coisa ou tecnologia que é nova e divulga tão rápido, está tão usado por todo mundo, gera uma preocupação muito grande. Qualquer tipo de celular? Isso. O que o estudo colocou? Os estudos têm colocado. Número 1, o uso do celular. Então, quando você pensa em estudo científico, a gente imagina os anos que são necessários estudando isso para chegar a uma resposta, né? Então, eles colocam o uso do celular, colocam o tempo de uso do celular, são fatores que têm sido estudados, e também o período do uso do celular. Agora, o tipo não. O tipo não. Não importa. O tipo não. Se ele é maior, se ele é menor. Não. Isso não. Isso é um problema nos estudos, porque a maioria dos estudos são estudos que acompanham durante muito tempo alguns pacientes. Então, esse estudo que você citou, por exemplo, na França, eles analisaram por mais de 10 anos de uso de celular. Então, você imagina, é um tempo muito longo, Olha, mas só né? que há 10 anos atrás usavam menos do que hoje. Com certeza. Hoje usam mais ainda. Ainda bem que com a mensagem de texto, talvez, eu não sei se que tipo de proximidade. Porque num primeiro momento você imagina o quê? Que você tem que estar com o telefone grudado aqui para ele passar alguma coisa para dentro da tua cabeça e prejudicar o seu cérebro, né? Porque tem uns que você fala com foninho, você está distante, no carro, por exemplo, você fala sem estar com ele junto à orelha, né? Ao ouvido. Agora, também não sabemos se é isso ou se só de estar próximo ao corpo, no caso, uma pessoa digitando ali, mandando mensagens, também estaria se prejudicando. O que tem sido estudado é o uso do telefone mesmo, em contato com a cabeça. Qual seria mais ou menos o raciocínio? Tá. A primeira coisa, quando você pensa, será que um determinado fator está relacionado ao câncer, é ver se há plausibilidade, há uma lógica biológica para aquilo. No caso de celular, vocês colocando a próxima ilustração, por favor, a gente vai ver. Vamos colocar. Então, o que aconteceu? Várias revistas e jornais divulgaram muito isso, assim que houve essa mudança da Organização Mundial de Saúde. Porque a gente sabe que existem radiações não ionizantes e radiações ionizantes. As radiações ionizantes, como até os exames que a gente faz, a tomografia, a radiação para tratar o câncer, eles são fatores que a gente já sabe que pode causar o câncer. As radiações não ionizantes é essa que está entrando em debate agora, que o celular é alguma delas. A partir do momento que houve essa mudança da Organização Mundial de Saúde, alguns especialistas concordam com essa possível causa e começou a dar algumas orientações, né? Principalmente porque os estudos que mostraram essa relação foram estudos que definiram o uso intensivo do celular. Vocês colocaram o tempo, que seria mais ou menos uma pessoa que usa 30 minutos por dia. Então, alguns especialistas sugeriram a pessoa evitar falar o máximo no telefone,
usar mais mensagem de texto. Mas tem importância se for 30 minutos direto ou, assim, durante o dia, os picados? Não. Qual o problema? Como se faz um estudo científico, né? Tá. Nesse caso que foi esse que vocês citaram, eles descobriram pessoas que tinham tumor, porque o tumor cerebral é uma doença rara, né? E perguntaram sobre o uso do celular. Tá. Então, o estudo Todas usavam? Isso. Uma grande maioria delas usava. Tá. Além disso, eles perguntaram quanto tempo você usava. Isso eu sei que é um nome chatinho de medicina, mas é importante a gente falar que a gente chama de estudo caso-controle. Você pega um caso de pessoas que têm tumor e pega pessoas que não têm tumor. E compara esses dois grupos. E mostraram as pessoas que tinham tumor pareciam ter um uso mais intensivo do celular. E isso houve evidência científica disso. Sabe por que eu já notei? Não sei se aqui já alguém ficou muito tempo no celular, né? Eu já fiquei. E esquenta. Isso. Esquenta muito. Às vezes esquenta a tua orelha, esquenta, vocês vão falar, nossa, você é louca, não sai de celular. Não! Às vezes uns 20 minutos, você tem que conversar com alguém lá, né? 15 minutos. E já aconteceu com vocês? Ele esquenta, né? Com certeza. Esquenta, assim, o ouvido. E às vezes você fica até meio... Ai, será que isso não tá me prejudicando? Você tem essa sensação? Com certeza. Vocês podem colocar, por favor, a próxima ilustração? Vamos lá. Pode mudar para a próxima. Isso que você falou não é tanto do esquentar, mas é um estudo saiu até no New York Times, que é bem interessante. Sobre o uso do telefone, eles pegaram 49 só pessoas, número pequeno de pessoas, colocaram para falar no telefone celular por 50 minutos. E depois disso fizeram um teste de ressonância funcional. O que é a ressonância funcional? Ela vê o metabolismo do cérebro naquela região que o celular estava em contato. E isso foi muito curioso, que ele mostrou que no local onde a pessoa está em contato com o telefone, parece aumentar o metabolismo da glicose. Isso não quer dizer que é uma certeza absoluta que o telefone vai causar um tumor, mas isso foi um dado tão interessante que saiu tanto na publicação científica como numa revista de grande circulação, né? Que é o problema da medicina hoje, né? O médico tem informação, o problema e a bênção também, né? Junto com o paciente. Então a gente começa a discutir algumas dúvidas corriqueiramente, muitas vezes ao mesmo tempo, né? O médico tem a informação e o paciente tem ao mesmo tempo. Isso que você falou colocou que o metabolismo da glicose, né? Próximo do local onde você está com o telefone, parece aumentar também. Olha lá, deve ser, né? Porque você fica com essa sensação. Vamos para a próxima, para a gente continuar mostrando alguns dados para vocês de como o uso excessivo do celular começa a ser estudado por vários órgãos do mundo todo sobre os prejuízos que pode causar para o cérebro de uma pessoa. Outro aspecto também relevante que a gente falou sobre o tempo de uso, né? Se a gente está pensando que o celular vai ter em contato, e isso seria um possível problema, ninguém está falando que é uma certeza absoluta, mas é um questionamento que tem havido. Outro aspecto e numa criança, né? A gente sabe que o tamanho do crânio da criança é menor do que o adulto. Então, esse é outro estudo que demonstrou como seria esse tipo da radiação não ionizante, o impacto dela no crânio de uma criança em relação ao crânio do adulto. Então, a gente sabe que o tempo de exposição pode ser um fator relevante, assim como se mais precocemente na idade infantil a criança começa a usar o celular, poderia ser um outro fator também relacionado. Então, é mais prejudicial para a criança até? Isso, justamente porque essa radiação vai ter um contato maior com o cérebro do que a região... E com uma informação ainda, né? Isso. Quanto tempo demora para o cérebro ficar do tamanho dele, certinho, se desenvolver? Com que idade ele atinge o que vai ser para sempre? Isso. Você espera, né? Quando a gente nasce, a gente já tem próximo a 70% do perímetro cerebral. Tanto que a gente tem a impressão da criança ter a cabeça grande, né? Maior que o maior. corpo. Então, o crânio, ele não se desenvolve tanto quanto as outras partes do corpo. Mas cresce mais um pouco? Cresce. Até o período da adolescência continua crescendo, mas cada vez... O crânio, a caixa. A caixa e lá craniana dentro, também. o cérebro? O cérebro e a caixa também. craniana. Então isso. vai crescer pouco. Isso. Com que idade se diria que está no... No período da adolescência. Para você ter uma ideia, qual o período mais crítico? Se vocês pegarem aquela carteirinha que toda mãe tem, que anota o tamanho, o peso da criança, até 2 anos o pediatra costuma medir e ver se aquele crânio está crescendo na velocidade correta ou não. Esse é o período crítico. Posteriormente a isso, não é essa medição tão constante. Eu acho que só deve realmente estar bem um pouco depois da adolescência, viu, doutor? Porque na adolescência a gente faz muita asneira. Não deve estar tudo certo lá dentro, não. Deve ter alguma coisa chacoalhando. E essa adolescência esticando, sei não, viu? Olha que imagem interessante essa. Essas são algumas orientações. Tá. Pode mostrar a próxima gravura um pouquinho pra gente colocar. Até a criancinha com celular. E hoje em dia, assim, né? 2 aninhos já... Muito menos que isso, né? Já sabe mexer. O que é que acontece, Claudete? Uma informação importante é que minha mãe disse que eu nunca dou uma resposta objetiva quando ela faz uma pergunta médica, né? Mas é porque a gente tem tanta informação, a gente tem que dar da forma mais correta, né?
Então, hoje a gente sabe que o celular é uma possível causa. Ninguém pode dizer que isso é uma causa ou não. Sim. Porque existem outros fatores confundidores. Não há dúvida que quanto mais acesso você tem à saúde, você descobre mais a doença. Por isso eu trouxe esse gráfico do câncer pelo INCA, e você vê que nas cidades e nos locais que, teoricamente, as pessoas têm um acesso melhor à saúde, há uma maior descoberta dos cânceres. Então, não é porque dá mais onde tem mais condições de vida, é porque lá a pessoa tem mais condições de descobrir. Isso. Essa é uma possível causa, né? Tá. Esse é vamos dizer, você consegue diagnosticar mais. Então, há uma impressão na população em geral, principalmente no Brasil, que a gente está tendo mais tumor. Isso é uma realidade que a gente vê na imprensa, pelas notícias e também no consultório. Todo paciente pergunta, ou quando descobre tudo, doutor, está acontecendo alguma coisa. Antes a gente não via pessoas tendo tumor cerebral e hoje a gente está vendo com mais frequência. E perguntam sobre tudo, né? O que aconteceu nessa mudança? E logo as pessoas ligam o celular, né? Eu sempre falo, os tumores, eles são multifatoriais. Você disse que não é um local tão comum de tumor, o cérebro, né? É um local raro de tumor. Para você ter ideia, esse é o que dificulta você fazer estudos, né? Porque quando um tumor é muito raro, para você encontrar uma população e fazer estudos, dificulta muito. Então, a gente nota isso. Na próxima gravura, eu vou mostrar um pouquinho disso. Pode passar? É justamente isso. Aquele dado do INCA de 2014, a localização dos tumores. Tá. E você percebe que os outros lugares são muito mais importantes que os tumores cerebrais. Então, você vê próstata se destacando no homem, no Olha, caso cuidado do dos tumor. homens. É o primeiro, não, né? É o primeiro na porcentagem, nesse dado que é colocado do INCA. Nossa. O número de casos. O câncer de próstata, ele dá mais ou menos em que época da vida do homem? Isso. A gente tem que começar a fazer a partir dos 40 anos, Tá. que é no período que começa Porque a se crescer. sempre... sabe quando a vida começa no hospital, na farmácia, nesses lugares aí. E no né? caso- Tem que tomar cuidado, hein? Câncer de próstata. E no caso da mulher, da mama. Por que é importante a gente formar isso, né? Porque existem outros fatores que são fatores genéticos, que são dos mais importantes, que são fatores que a gente chama não modificáveis. Tá. E existem fatores comportamentais. O celular está hoje como uma possível, ele não é o mais importante. Mas existem fatores muito mais importantes e muitas vezes a pessoa não muda o hábito de vida. Tá. O cigarro, sem dúvida, se destaca. Em vários deles. Em vários deles. Porque tem ali, ó, da no pulmão. cavidade oral, né? É. Pulmão, Isso. né? E nós hoje, neurocirurgiões, Ok. os tumores que a gente mais opera, muitas vezes não é o tumor originário do sistema nervoso central, e sim metástases. Então é importante a gente se preocupar e se informar sobre o celular No cérebro? no cérebro. Você tem um tumor em outro órgão, esse tumor migra pela corrente sanguínea ou linfática e vai parar no sistema nervoso central. Aí requer uma cirurgia? Muitas vezes requer uma cirurgia ou uma E aí, o que radiocirurgia. acontece? É tão forte como o tumor, não? Isso. É um problema sério que a gente sabe que ocorre porque os quimioterápicos hoje evoluíram muito. Sim. Então, antigamente tinha visão de câncer, quando alguém tem um diagnóstico de câncer, Era sinônimo de morte. de morte, né? E Hoje os não. pacientes conseguem controlar muito bem e a gente está vendo cada vez mais a frequência de tumores de outros órgãos que migram para o sistema nervoso. Então, Mas pode fazer estrago lá? Faz? com certeza. Então, se esses tumores não forem tratados adequadamente, muitas vezes fazendo uma radiocirurgia, que é uma dose de radiação no foco do tumor, ou muitas vezes se o tumor for grande, você tem que fazer uma cirurgia, aquilo pode levar a uma gravidade muito grande para o paciente. Então, é importante a gente se preocupar com as inovações, com as tecnologias como o celular, que é o tema da gente de hoje, mas também saber que Tem que existem tomar outros cuidado. fatores que são tão relevantes quanto e que têm uma incidência muito maior do que os tumores primários. Eu já volto pra gente continuar conversando bem. um pouco mais, tá bom? Tudo bem. Agora, olha, eu juro, é sério. Se você mandar um e-mail agora... Ih, já tem. Só mais um pouquinho, tá? Senão não vai dar pra responder, não. Eu ia falar, mande um e-mail que dá pra responder, mas já tem vários aqui. Eu volto pra gente responder o público, tá? Vamos responder aqui alguns e-mails, doutor, que o pessoal tá curioso agora com isso, né? Ou com medo. A Monique Silva de Bauru pergunta, doutor, devemos deixar o celular longe das crianças? Então, a minha filha tem 9 anos e está louca pra ter um aparelho. Isso. Como eu falei, né? Hoje a medicina, baseada em evidência, não consegue bater o martelo, dizer que o celular causa, mas é uma Estamos falando que o celular causa, mas vários estão fazendo estudos, estão determinando evidências, né? Isso, com certeza. Então, hoje, o que é que a gente pode dizer e orientar, né? Se isso é uma possível causa, eu acredito que na criança, principalmente, é bom evitar falar por muito tempo. Óbvio que é uma tecnologia fantástica, né? A gente vai continuar usando. Existe um estudo em andamento que chama até Cosmos, que ele está fazendo essa análise mais adequada.
Então, vale a pena afastar e evitar ao máximo o uso. Tá. A Renata Luz, de Curitiba. Beijo, Renata, também pra você. Doutor, é verdade que o celular pode provocar dores de cabeça? O uso excessivo? Isso. O uso excessivo de celular, o que tem mais estudado na relação dele do câncer. Da enxaqueca eu não tenho informação, estudo que eu tenha lido sobre essa relação. Tá. A Luciana Rodrigues, de Florianópolis, quer saber, é perigoso morar perto de torres de celular, então? Isso. Esse é outro estudo que tem estudado. Também não há. O que a gente sabe é, esse tipo de radiação que o telefone causa pode ser uma possível causa, mas não dá para ter uma certeza ainda absoluta. As pessoas ficam já querendo saber, lógico, né? Meio assustada, não estava aqui para assustar ninguém, mas né? A Aline Mendes, que é de São Paulo, diz: são os sinais emitidos pelas ligações que podem fazer mal ou só de usar o celular para mexer na internet, assim, também faz mal? Isso. A maioria dos estudos estão relacionados às ligações. Ligações, isso. Tá. É o colocar, ouvir. Isso. E ligações, sem que ele esteja grudado na nossa orelha, é melhor do que tá aqui, não é? Isso. Essa tem sido algumas orientações. Às vezes até usar aqueles... Os foninhos e tal, né? O Bruno Cavalieri, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beijo pros gaúchos aí pra você, Bruno. Doutor, o que faz mal à nossa saúde? A bateria do celular ou são as ondas que ele emite? São as ondas. O que tem sido estudado são essas ondas eletromagnéticas, as não ionizantes. Tá. A Maria Clara, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, está perguntando também: quanto tempo nós podemos usar o celular, então, sem que seja prejudicial à saúde? Já fizeram um estudo disso? Isso. O que a gente tem orientado é o mínimo possível, né? Então, se você pode mandar mensagem de texto... Melhor. Isso, com certeza, já que há essa dúvida, né? Se é uma dúvida com saúde, né? O melhor é evitar. Agora, o celular, né? Outro tipo de aparelho, não. Porque eu fico pensando no pessoal de telemarketing, que vive... telefonistas, não. O problema da medicina baseada em evidência é você faz uma pergunta e tenta responder ela, né? Só que ela traz um monte de perguntas conjuntas, porque né? essas são as ondas, né? O que tem sido estudado é a relação com a ligação. Então a gente tem uma série de dúvidas, né? O Wi-Fi, como é a relação dele, né? Porque você vê que quando tá chovendo, assim, ou tem raio, é perigoso? Diz que chega a entrar pelo fio, né? Do telefone? Nós já vimos casos, inclusive? Alguns relatos, né? O que tem se estudado com o tumor é muito isso. O tempo de ligação, o tempo de uso, então pessoas que usam mais de 10 anos isso. O telefone, a maioria dos estudos tem colocado. Então, que trabalham muito tempo com isso, que pode ser insalubre, com certeza. Né? Pode ser. Agora, o cérebro... é uma coisa impressionante, né, doutor Júlio? Não é à toa que você se apaixonou por esse ramo da medicina, né? Você está vendo aqui o crânio, você está vendo aqui, ó, o cérebro. É uma coisa, assim, tão bem feita pela natureza. E quando a gente fala de tumor, óbvio que aqui a gente está falando de maneira geral, né? O que se estudou foi um tipo do tumor do glioma, que a gente fala que são as células da glia, que estão do lado dos neurônios ajudando, e dos neurinomas. Esses dois que a Organização Mundial de Saúde colocou como uma possível causa. Certinho, vê que eu já tirei meu ponto, porque se o celular faz mal, não vou ficar com isso na orelha, não, emitindo ondas de diretor para apresentador, que sabe, essas ondas, né, que não são magnéticas, podem ser também. Mas é isso, Cláudia, a gente vai ter que se acostumar com informação o tempo todo, não né? é verdade? O mundo mudou. Com certeza. E como eu falei, tem mais celular do que gente já nesse país. Queria agradecer, muito obrigada por ter vindo, contar essas coisas pra gente, é sempre uma alegria recebê-lo, doutor. Tá bom. Muito obrigada. O telefone... Qual é o nome da sua mãe que quero mandar um beijo pra ela hoje? Judite. Dona Judite, um beijo, minha apreciada, tá? O telefone é 011 São Paulo, 3141-9550. 3141-9550. E www. Uineuro. Uineuro, com Y. Com W. Com W. Uineuro.com, tá aí no vídeo pra vocês, tá? Muito obrigada, viu, doutor? Um grande abraço, beijo. Obrigado. Boa viagem de retorno. Obrigado. Com chuvinha, né? Tá bom.